Uma boa noite a todos. É bom de novo estar com vocês e hoje também finalizar esse ciclo, né, que nós estivemos fazendo e hoje terminar, concluir esse ciclo, espero que com chave de ouro. Como nós vimos, o nosso temperamento ele tem um propósito muito específico, muito prático, inclusive, não é? Que é um propósito de autoconhecimento para ordenar e orientar nossas relações, tanto para conosco mesmo, tanto quanto para com o nosso próximo e também para com Deus, que essa é como que é a coroa de todo relacionamento, né? Então, de alguma maneira, nós compreendemos quem nós somos, a nossa identidade, nós compreendemos, de alguma maneira, o que constitui o extrato mais profundo, mais fundamental da nossa personalidade, que também é o temperamento, e, entendendo o temperamento que Deus nos deu, nós podemos orientar-nos para amarmos melhor a nós mesmos e, amando-nos a nós mesmos de forma adequada, conhecendo também quem nós somos, porque só se ama bem o que se conhece, nós podemos amar o nosso próximo, que é a imagem de Deus e, portanto, também nos conduz a Deus. E assim também nós nos orientamos para amar a Deus. Então, foi nessa perspectiva que nós tentamos tratar os temperamentos, e eu espero que pelo menos grande parte do que nós falamos já esteja na mente de vocês, já esteja bem gravado quais são as inclinações fundamentais, para que hoje nós não precisemos permanecer tanto, não é? Na questão dos temperamentos, explicando e descrevendo eles. Então, em primeiro lugar, já é bem claro que todas essas formações elas têm um objetivo fundamental de autoconhecimento. Então, nós nos conhecemos melhor e nos conhecemos também à luz de Deus, para que nós possamos orientar nossas tendências da melhor maneira possível, não é? Então, esse é o objetivo fundamental. Agora, sobretudo, o nosso objetivo nessa formação é um pouco duplo. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender qual é, de que modo esse autoconhecimento dos nossos temperamentos, ele pode ajudar a orientar-nos a Deus, tudo bem? E por isso nós vamos fazer uma breve incursão na vida espiritual do melancólico, na vida espiritual do colérico, na vida espiritual do fleumático, na vida espiritual do sanguíneo. Então, seria um aparato geral. E posteriormente, nós vamos fazer entrar propriamente dito no tema da nossa formação, que seria como os quatro temperamentos eles podem relacionar-se de algum modo com as quatro virtudes cardeais. Por quê? Porque se nós compreendermos adequadamente qual é a substância das virtudes cardeais, nós podemos adequadamente entender qual é provavelmente, de acordo com o meu temperamento, a virtude que me falta ou a virtude que pode eventualmente estar deficiente na minha vida moral, na minha vida espiritual. Então esse é o percurso que nós vamos fazer durante toda essa formação. Iniciando então nessa antessala da nossa formação, que é a vida espiritual de cada temperamento, não é? Nós sabemos que o temperamento, como eu fiz questão de enfatizar até ad nauseam, né? Enfatizar até a chatice, o temperamento, ele, embora seja uma camada muito importante da nossa personalidade, ele não é a única e nem a mais importante. Ele fornece o substrato mais geral, a partir do qual diversas disposições nossas vão ser construídas, dentre delas as virtudes e assim por diante. Mas, ainda assim, conhecer o meu temperamento pode me ajudar a compreender, por exemplo, certas dificuldades específicas na oração, certas formas de oração que me são mais favoráveis, certas formas de exercer a caridade que eu tenho uma inclinação mais propícia, uma inclinação mais profunda, e também, de alguma maneira, de que modo eu posso encontrar no meu temperamento algumas tendências à dificuldade da vida espiritual, tudo bem? Dificuldades específicas. E é por isso que, apesar de não ser a coisa mais importante, nós precisamos entender agora quais são as características gerais, as características mais importantes que cada temperamento tem no que diz respeito à vida espiritual. Mas antes de nós falarmos sobre isso, se nós vamos falar sobre os temperamentos em relação com a vida espiritual, nós precisamos entender o que é a vida espiritual, não é verdade? Não adianta que nós tentemos relacionar duas coisas que nós não conhecemos. Então, quando eu falo aqui de vida espiritual, entendam, sobretudo, aquela vida que nós chamamos que é a vida, o modo de viver
pelo qual nós buscamos viver em contínua e habitual união com Deus. Então, toda vez que eu falar de vida espiritual aqui, eu falo de uma vida que se orienta a conhecer, amar e se unir o quanto é possível nesta terra a Deus. Tudo bem? Então, o nosso fim último é unirmos a Deus. Esse é o ponto que deve estar bem claro, esse é o princípio e fundamento. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, ele fala uma coisa muito... É muito fatídico o que ele fala nos exercícios espirituais, logo no início, o princípio e fundamento. O homem foi criado para amar, reverenciar e louvar e servir a Deus nosso Senhor e assim salvar a sua alma. Então, este é o fim para o qual fomos criados. O que nós precisamos saber, então, é precisamente como identificar o nosso temperamento e quais são as qualidades e as vantagens que ele nos dá para que nós nos orientemos para esse fim e quais são as dificuldades que é provável, não é necessário, mas é provável que ele nos dê à medida em que nós avançamos na vida espiritual. Tudo bem? Mas o fim deve estar bem claro. É a união com Deus. A própria santidade é apenas um meio para a união com Deus. Isso é uma coisa muito importante. Justamente porque a santidade é a condição sem a qual não se pode ver a Deus. Mas ela não é o nosso fim último. O nosso fim último é ver a Deus. E é por isso que nós queremos a santidade. Tudo bem? Então, existem algumas coisas, algumas considerações gerais que nós precisamos fazer antes de iniciar a abordagem mais específica. Em primeiro lugar, é que, embora nosso tema seja a vida espiritual e os temperamentos, existe certas formas mínimas, certos modos de viver a vida espiritual mínimos que são necessários a todo cristão, a todo católico, independente do temperamento. Se alguém disser, por exemplo, que a frequência aos sacramentos ela é boa para o colérico, bom, isso eu sei, claro, mas porque é boa não só para o colérico, mas também para todos os temperamentos. É bom para a pessoa, todo aquele que quer seguir a Cristo adequadamente, precisa, de alguma maneira, buscar os sacramentos, precisa, de alguma maneira, realizar, cumprir os mandamentos, não é? Que se queres entrar na vida, cumpra os mandamentos. Então, precisa cumprir os mandamentos, precisa nutrir em si, manter acesa em si a chama viva da caridade divina, e assim por diante. Todas as questões, elas são, de alguma maneira, o princípio mais geral. Elas vão fornecer para nós como que linhas mestras, linhas gerais. Então, antes de tudo, todas as pessoas de todos os temperamentos devem buscar aqueles meios que são propícios para que nós alcancemos desde já nesta terra a nossa união com Deus. Por exemplo, a vida sacramental. Os sacramentos, eles são o meio ordinário pelo qual Deus ele comunica e infunde a graça. A graça santificante ou aumenta, por exemplo, né? No sacramento do batismo e da confissão, por exemplo, ele infunde, restaura a graça santificante, e nos demais sacramentos ele, sobretudo, aumenta a graça santificante. Em alguns até dá graças especiais para viver o estado ao qual o sacramento ele introduz a pessoa, e assim por diante. Mas, em última análise, o fundamento ele é, sobretudo, a vida na graça, a frequência aos sacramentos que mantém viva e acesa a vida da graça, e também a oração, que de alguma maneira ela já constitui um antegozo, de alguma maneira, da nossa união com Deus. É a forma pela qual nós nos unimos, embora imperfeitamente, em razão da nossa condição atual, mas nós nos unimos a Deus. Tudo bem? Nós conversamos com aquele que é nosso Deus, nosso Senhor, como amigo. Não é? Então, tudo isso é fundamental. Agora, quando nós falamos dos temperamentos, nós podemos perceber algumas características específicas. E é por isso que, para descrever cada temperamento, eu vou descrever pelo menos 3 pontos. Tudo bem? O primeiro ponto: quais são os dons espirituais aos quais cada temperamento por assim dizer, está mais inclinado a possuir? Quais são as qualidades espirituais que cada temperamento está mais inclinado a possuir? Quais são as fraquezas espirituais ao qual ele está mais inclinado, às quais ele está mais inclinado, justamente por aquelas tendências sobre as quais nós já falamos exaustivamente. E, por fim, fazer um breve comentário sobre o santo que compartilha esse temperamento com a pessoa. Tudo bem? É o que nós vamos fazer com cada temperamento. E podemos começar a fazer com o colérico.
tudo bem? Que é o temperamento que fica no quadrante superior esquerdo, segundo aquele esquema que nós desenhamos. Nesse que o Samuel ele fez, exatamente. Vocês podem ver na tabela que o Samuel fez a vocês, é como está, né? O colérico no canto superior esquerdo, o melancólico abaixo, aí o sanguíneo está abaixo, nesse caso aqui, né? Depois o fleumático. Tudo bem? Então vamos começar pelo colérico. Quais são os dons espirituais do colérico, aos quais ele está mais inclinado? Primeiramente, se lembrem que o colérico, ele, por ter o elemento quente e, portanto, o elemento expansivo e também o elemento seco, ele possui uma capacidade de expansão, é verdade. Mas justamente porque é seco, essa capacidade de expansão, ela tende a ser, de alguma maneira, concentrada. Tudo bem? Ele expande, mas justamente porque as impressões, elas gravam-se com muita força nele, de alguma maneira ele reage àquela impressão. É diferente do sanguíneo, nós já vimos isso, vamos ver mais à frente. Mas quando há o calor e algo seco, geralmente o que acontece? Pega fogo, não é verdade? Geralmente o que acontece em casos extremos? Explode. É por isso que a explosividade ela é o característico do colérico. Ele é característico aquele ímpeto, aquela impetuosidade que em si mesma não é má. Ela pode ser orientada e ordenada para coisas boas, mas essa é uma característica dele, ou seja, essa expansividade concentrada. Diferente do sanguíneo, que é uma expansividade difusa, justamente pelo elemento úmido. Então, tanto o colérico quanto o sanguíneo eles se expandem, mas o colérico, uma expansão que ela tem um caráter de concentração, tem uma orientação mais específica, então é uma expansão específica, e o sanguíneo tem uma expansão que é difusa, tudo bem? Ela difunde-se para diversos lados. É justamente porque, por isso que cada um, embora sendo ambos expansivos, tem diferentes características. E tendo em mente essa característica mais impetuosa, mais expansiva, quais seriam os dons espirituais do colérico? O Art e a Lehane Bennett, que são daquele livro que a Eclésia lançou recentemente, que é o Temperamento que Deus lhe deu, eles mencionam pelo menos 3 dons espirituais do colérico. Dentre eles, a fortaleza, tudo bem? O conhecimento e o zelo pelas almas. A fortaleza é bem simples de entender, não é? De alguma maneira, justamente porque o colérico ele é movido pelo ideal, justamente por essa expansividade, por essa firmeza e por essa impetuosidade, ele tende, de alguma maneira, a suportar pacientemente ou a ser mais resiliente, entre aspas, em vista do ideal que ele tem. É por isso que, de alguma maneira, geralmente, quando se fala do colérico, né, numa questão muito um pouco estereotipada, né? Mas já que nós estamos tratando de tipos, é um pouco assim, né? O colérico ele tem como ser um grande santo, um grande santo. Dentre eles nós temos São Paulo, nós temos, eles têm como ser grandes santos, mas também se mal orientada a tendência, também tem como de alguma maneira cair lá embaixo também. Então, justamente pela fortaleza. A fortaleza, de alguma maneira, permite-os e favorece o que eles permaneçam constantes no bem, mas também, como nós vamos ver, por exemplo, nas fraquezas espirituais, essa fortaleza pode ser uma fortaleza de sinal invertido, fazê-los permanecer constantes e obstinados no mal. Então, ao mesmo tempo que a fortaleza, essa forma, certa resiliência, ela pode ser boa, pode também ser má. Mas essa fortaleza ela também pode inspirar a ele um grande zelo pelas almas. É o que nós vemos, por exemplo, como grande parte dos santos coléricos foram santos firmemente apostólicos. E aqui basta mencionar, por exemplo, São Paulo, basta mencionar, por exemplo, Santo Inácio de Loyola. Ambos eles tiveram um espírito fortemente apostólico. O Santo Inácio não se contentou em estar na Espanha, por exemplo, não. Ele quis, de alguma maneira, expandir-se para o mundo. Ele quis, de alguma maneira, ter como meta da sua companhia as missões também. Então, a fortaleza, o zelo pelas almas e também o conhecimento. De alguma maneira, se o colérico se empenha, ele pode também ter uma inteligência muito aguçada. Ele tem uma inteligência muito aguçada. Então, são alguns dos dons espirituais do colérico, que é preciso nós tenhamos atento.
e que, de alguma maneira, embora sejam dons espirituais, ou seja, qualidades às quais ele espiritualmente está mais disposto na ordem natural, também ele pode ter fraquezas espirituais também decorrendo dessa sua composição, dessas suas tendências naturais, como, por exemplo, a tendência à raiva, justamente pelo fator da explosividade. Então, ele não espera para pensar e de alguma maneira, buscar compreender a situação, mas justamente por causa daquela certa fraqueza, da inconsideração, ele tende a enraivecer-se com mais facilidade. Uma certa tendência ao controle, ao querer controlar. É por isso que essa é uma tendência que pode ser ruim, mas também pode ser muito boa. Como, por exemplo, no caso que os colegas eles podem ser grandes líderes. E isso é maravilhoso, não é? Mas também pode ser uma fraqueza espiritual, a depender da maneira como você ordena. Terceiro, a arrogância. Justamente por ele ser muito ativo, por ele ter essa tendência à expansão, ele pode tender a querer levar a sua a qualquer custo. Ser ele a realizar, justamente por essa tendência à liderança. Então, eu realizo da melhor maneira possível e acaba, por assim dizer, tendendo, não necessariamente tende, mas pode acontecer que ele tenda a preterir os outros. E esse pode ser uma manifestação da arrogância. Uma tendência também, como colocam aqui eles, a superioridade, a um apego à vontade própria. Tudo isso decorrente tanto dessa expansividade, mas também dessa secura, que de alguma maneira faz com que as reações sejam muito fortes e também o desejo de reagir também seja muito intenso. Então, todas essas são algumas fraquezas espirituais do colérico. E nós vamos ver na terceira parte da formação qual é a virtude que de alguma maneira vai poder otimizar os dons espirituais e de alguma maneira reorientar e corrigir as fraquezas. E o santo que compartilha o temperamento, como eu acabei de falar, é São Paulo. São Paulo ele é perceptível isso, né? Justamente tanto pelo seu vigor apostólico, mas por exemplo nós vemos nas cartas dele. Nas cartas é muito perceptível esse ímpeto que ele tem de amor a Cristo, né? Por exemplo, ele fala, tem passagens muito interessantes, né? O quanto ele não se contenta. Você percebe nas cartas de São Paulo que há uma certa gradação. Você começa sereno, aí vai aumentando o tom, e quando vê, ele fala: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Então, de alguma maneira, ele começa lá tranquilo, paz, a voz, e chega lá no meio, ele já está, de alguma maneira, ardendo de amores por Cristo, né? Justamente essa analogia do fogo, ele está já ardendo de amores. Por mim, eu preferiria estar com Cristo, mas para vocês é melhor que eu fique. Mas por mim, eu preferiria morrer para estar com Cristo, mas para vocês é melhor que eu fique. Então, é aquele ímpeto que, de fogo que, se ordenado, pode também incendiar positivamente o mundo. É por isso que o colérico também, ele, com essa tendência de liderança, com essa tendência de expansividade, né? Ele pode também ser muito uma luz para aqueles que convivem com ele. Justamente porque essa tendência sua de fogo, de expansão, de tomar a dianteira, pode ser inspiradora para muitos, não é? A gente vê que as comunidades de Corinto, as comunidades de Filipenses, elas de alguma maneira, elas giravam em torno da figura de Paulo, de alguma maneira. Justamente por esse ímpeto dele, justamente por esse amor a Cristo que se fazia ver, evidentemente, com muita manifestamente, né? Então essas são os dons espirituais, as fraquezas espirituais e o santo que compartilha o temperamento. O segundo a considerar, eu vou considerar o melancólico logo depois, porque naquela ordem que eu havia feito já, tudo bem? De cima para baixo, é o melancólico que vai seguindo. Quais são os dons espirituais do melancólico? O melancólico, como colérico, ele partilha do elemento seco. Então, as reações, as impressões, elas se gravam profundamente nele. Tudo bem? Com mais intensidade. Agora, ele não possui, como o colérico possui, o elemento de expansividade. Essa seria uma das diferenças fundamentais. Então, ele contrai e, de alguma maneira, absorve. Absorve as impressões e essas impressões elas se gravam profundamente nele. E é considerando essas características que os autores espirituais, e dentre eles também nesse livro que eu falei a vocês, eles colocam como características e dons espirituais aos quais o melancólico está propenso: a piedade, a sabedoria, a longanimidade,
Por que piedade? Justamente porque, de alguma maneira, a piedade, ela é muito bonito a definição de piedade que Santo Tomás ele dá, né? Ele fala que a piedade é um dulcis affectus ad Deum, é um afeto doce em relação a Deus, né? Mas isso só é possível, o melancólico disse que ele está propenso a isso, justamente porque ele consegue reter as impressões. Ele consegue, de alguma maneira, relembrar, se ele se esforçar, se ele orientar sua vida a isso, ele consegue ter bem presentes as maravilhas que Deus faz em relação a ele. E justamente pela tendência mais contraída, pela tendência a não expandir, mas a contrair, ele também pode ter a tendência, não é necessário, mas ele pode ter a tendência, e é mais propenso a ter a tendência, de um silêncio interior. De um silêncio interior, uma atenção maior interior, que gera também um ambiente propício à piedade. Por isso que essa é uma característica que se coloca nele. Segunda, a sabedoria. Justamente pela tendência que ele tem, uma tendência de alguma maneira, ruminar, de cogitar de maneira mais, de maneira um pouco mais detida o que acontece ao seu redor. Então ele tem como, ele justamente por ele ter a tendência a querer considerar todas as coisas, sobre todos os seus aspectos, positivos e negativos, e ponderar sobre todos os aspectos, ele pode tender à sabedoria, mas também pode tender ao seu oposto. Justamente por essa tendência a querer considerar tudo, sobre todos os aspectos, ele pode ser tanto sábio, porque ele vai decidir, buscar decidir, tender a decidir por aquilo que foi longamente considerado, mas ele também pode ser alguém que seja extremamente indeciso, porque justamente por esse amor à consideração, acaba deixando a ação de lado. Acaba sendo uma pessoa, por assim dizer, pusilânime, uma pessoa que é fraca, uma pessoa que é tímida. E isso como vícios mesmo, certo? Como vícios. Não que a tendência em si de consideração seja ruim, mas quando ela se torna um certo, uma certa timidez, e vocês sabem que timidez ela deriva do temor, ou seja, quando é uma contração em razão do temor e do receio de tomar a decisão, pode se tornar um vício. É por isso que pode ser sabedoria, pode ser um dom espiritual ao qual o melancólico está propenso, mas também pode ser um vício, que é como eu coloquei aqui nas fraquezas espirituais. Pode ser o vício da timidez, que o impede, em razão do temor, em razão da insegurança, de tomar atitudes firmes e decididas. Tudo bem? E qual é a segunda fraqueza espiritual do melancólico? O desespero. Ele pode tender ao desespero, e também, junto com o desespero, a escrupulosidade. É muito comum, né? Isso é muito comum até aqueles que conhecem um pouco mais sobre o tema de escrúpulos, de angústias na oração e tudo mais, na vida moral, percebem que muitos costumam comentar que o melancólico é o temperamento mais propenso aos escrúpulos. Ou seja, é o mais propenso a ver a vida moral com uma gravidade e com um peso que ela não deveria ter. Uma tendência a um rigorismo excessivo e a ver pecado onde pode ser que eventualmente não haja. Então, isso é muito interessante. Santa Teresa fala disso, se não me engano, em Caminho de Perfeição, né? Ela fala, o melancólico com seus escrúpulos, ela fala, por exemplo, os mundanos com o melancólico com seus escrúpulos, alguma coisa nesse sentido, né? Então, que os escrúpulos e esse certo desespero, que pode ser uma consequência extrema do escrúpulo, também os melancólicos estão muito propensos, justamente por essa tendência a querer analisar minuciosamente as situações. Agora, se essa análise minuciosa ela passa para a esfera moral, ela pode levar a escrúpulo. Ou seja, eu quero analisar minuciosamente qual era o objeto da minha intenção. Eu quero analisar minuciosamente quais são as circunstâncias da minha ação. E a pessoa vive, de alguma maneira, analisando-se a si mesma, não como virtude do autoconhecimento, mas por um certo orgulho, por uma certa soberba escondida. E essa é a coisa que, de alguma maneira, é muito desconhecida, não é? Geralmente se pensa que não, a escrupulosidade ela de alguma maneira é um sinal de humildade, mas muitas vezes não. Na verdade, muitos falam que uma das causas do escrúpulo pode ser a soberba, ou seja, é eu ter um ideal de perfeição
E eu fico triste quando eu vejo minha vida moral, eu fico preocupado e fico analisando minuciosamente, porque eu quero aquela perfeição, mas não por amor de Deus, mas por causa da minha perfeição, por causa da minha imagem. Então, o escrúpulo ele pode ser tanto ter essa causa, né? Mas também tem outras causas. Mas, de alguma maneira, justamente por essa tendência a considerar, a analisar detidamente, delongadamente, ele pode tender ao escrúpulo e, no seu grau extremo, ao desespero. Mas também, uma coisa também pouco conhecida, o julgamento. Ou seja, justamente por, de alguma maneira, considerar a si mesmo, sob o prisma de um ideal tão alto de perfeição, ele acaba por julgar os outros por se ele percebe que eles, na sua visão, não se adequam a esse ideal de perfeição. Então ele acaba julgando os outros, julgando que aquela pessoa ela está pecando. Isso é muito comum em escrupuloso também, né? Porque começa a ficar tão preocupado consigo, mas depois começa a se preocupar com o que o outro está fazendo e acaba julgando como vendo só pecado nos outros. De alguma maneira, desenvolve-se uma tendência a um julgamento excessivo, e que não é, e que é uma fraqueza espiritual do melancólico. E um dos santos que compartilha esse temperamento é Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein. Também há outros, né? Dizem que também São João, que é o santo teólogo, é o evangelista contemplativo, né? Por isso que ele é significado como águia, porque ele, de alguma maneira, começou o evangelho logo tratando as realidades mais elevadas, mais espirituais. São Mateus ele começou com a descendência humana de Cristo, mas São João não começou da descendência humana, não começou de baixo, por assim dizer. Ele começou de cima da eternidade. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e Deus era o Verbo, e ele estava no princípio junto de Deus, e todas as coisas por ele foram feitas. Então, ele faz uma abordagem muito mais elevada, muito mais contemplativa, muito mais, por assim dizer, até mística em alguns sentidos. E Santa Teresa Benedita da Cruz também, né? Santa Teresa Benedita da Cruz, ela tinha essa tendência muito mais melancólica e que inclusive favorecia a ela uma tendência à contemplação, né? Não à toa, ela entrou em modo contemplativa depois de sua conversão, que foi o Carmelo. Tudo bem? Então, melancólico, fica bem delineado alguns traços dele. Vamos agora ao sanguíneo. O sanguíneo, como nós lembramos, ele tem a tendência a expandir-se, mas o elemento úmido. Elemento úmido esse que, de alguma maneira, faz com que ele tenha uma expansão, mas uma expansão que é difusa. De alguma maneira, ela se orienta para diversas realidades, para diversas situações. É por isso que, dentre os dons espirituais que nós colocamos no sanguíneo, um deles é a alegria. Um deles é a alegria. Justamente porque ele consegue, de alguma maneira, perceber o bem e a novidade de cada momento. Ele consegue, justamente por não ter o elemento seco, ele é propenso a estar mais no presente, de alguma maneira, a estar vivo no presente. E a vida no presente, ela é causa também de alegria, né? Porque o melancólico, às vezes, ele tem a tendência à tristeza, justamente porque ou ele está preso em razão dessas impressões que se gravam muito fortemente nele, ou ele está preso a um passado que já não volta mais, ou está preso a um futuro que ainda não chegou, e não vive o presente. Enquanto está no presente, está frustrado, saudoso do passado que já não pode voltar, ou do futuro que ele espera. O sanguíneo, justamente por não ter esse elemento seco, ele tende a uma alegria maior. Ele tende a um sentimento de gratidão maior. E também uma certa misericórdia, a uma magnanimidade também. Ou seja, justamente por essa tendência. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Então, o sanguíneo, justamente por essa tendência, ele tem essa tendência, essa propensão à magnanimidade, à misericórdia e assim por diante. Tudo bem? De certa maneira, como eu disse, né, o sanguíneo ele tem o tipo sanguíneo ideal é o amigão, ou seja, é aquele que compreende realmente os outros, porque ele tem uma tendência a ter muita empatia, muita compaixão, justamente por essa tendência mais expansiva e essa tendência de envolver. Ele tem capacidade de envolver o ambiente em que está, né, de se adaptar ao ambiente, se adaptar às pessoas e assim por diante. Então, esses são alguns dons espirituais do sanguíneo. E algumas das suas fraquezas. Pode ser a inveja, o amor próprio,
a busca por estima e o respeito humano. Respeito humano, comecemos com o respeito humano. Por que o respeito humano? Justamente porque ele tem a tendência a querer alegrar o ambiente, a querer, de alguma maneira, ser a alegria do ambiente e, de alguma maneira, fazer com que os outros se sintam bem na sua presença, que os outros se sintam felizes consigo, satisfeitos consigo. O grande problema é que, em razão dessa tendência, ele pode ser propenso a calar. Por exemplo, quando ele tinha o dever de falar. Ele pode ter a tendência, por exemplo, de deixar de falar uma coisa para permanecer bem entre os amigos, entre os colegas, e assim por diante. Então, esse é um ponto que decorre, sobretudo, da busca por estima. Tudo bem? Que decorre dessa expansividade, por esse desejo de estar junto, por esse desejo de expansividade, de envolver-se. Tudo bem? Então, essa busca por estima pode levar ao respeito humano e pode manifestar também o amor próprio. Pode manifestar também o amor próprio que pode ser desordenado. E que também pode gerar uma inveja. Ou seja, no caso de, por exemplo, alguém ter mais atenção do que ele. Já que ele está acostumado a ter tanta atenção, geralmente nos ambientes, geralmente se houver alguém que, de alguma maneira, atrai mais atenção, ele pode tender a ser propenso a ter inveja. Isso todos podem tender a ter inveja, mas o sanguíneo, em razão das suas tendências, tem uma propensão específica em relação a isso. E o santo que compartilha temperamento é São Pedro. É muito interessante quando nós vamos ver as cenas do Evangelho, por exemplo. São Pedro, ele, num momento, na Santa Ceia, ele fala: Senhor, tu me lavarás os pés? De modo algum me lavarás os pés. E aí o Senhor fala: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Aí São Pedro responde: não, então me lava a cabeça, me lava todo o corpo. Veja como ele, estando em terra, chega ao céu voando, né? Então, ele muda, tem essa tendência a menos estabilidade, né? E a mesma coisa quando ele fala, né? Ainda que todos lhe deixem, eu jamais os deixarei. E logo após o galo canta 3 vezes. Então, essa é uma tendência muito interessante. E por fim, o fleumático. Quais são os dons espirituais aos quais o fleumático ele está mais propício? Lembremos que o fleumático ele tem a tendência à contração, ou seja, ele não se expande tanto, não tem uma expressividade tão desenvolvida, e também ele possui uma umidade, ou seja, ele tem a tendência a envolver. Por isso que uma das capacidades dele é a adaptabilidade, de alguma maneira, tudo bem? Há uma serenidade decorrente de que as situações elas não costumam causar tanto impacto nele. O que turba a paz do colérico e do melancólico? O que faz com que o melancólico e o colérico tenham dificuldade em, por assim dizer, estar em paz? É justamente porque ou as impressões externas elas gravam-se muito forte no colérico, o que dificulta a estabilidade, portanto também não tem condições tão propícias para ter uma paz interior, e no melancólico porque elas gravam-se tão profundamente que ele de alguma maneira fica com o ânimo preso ao passado, preso às impressões ruins, ou preso a coisas que não são agora. Por isso ele de alguma maneira dificulta a paz. O fleumático, já que ele tem um elemento úmido, ele tem essa tendência, essa propensão a ter uma tranquilidade de espírito muito maior, uma paz de espírito muito maior. E justamente por essa paz de espírito, por essa tranquilidade interior, ele também tem uma certa propensão a ser um bom conselheiro, se bem orientado. A mansidão, também decorrente da tranquilidade, o entendimento. O entendimento aqui se entenda também como uma certa forma de compreender adequadamente as coisas, o entendimento agudo das coisas, em razão de uma adequada reflexividade. Tudo bem? E as fraquezas espirituais, a preguiça, a sensualidade, a complacência. A preguiça é justamente por essa tendência à inação. Veja, ele não tem nenhum elemento expansivo, que poderia tendê-lo mais à ação, a realizar as coisas, mas também ele, de alguma maneira, está sempre muito bem. Ele sempre é muito adaptável, então está sempre muito bem, o que pode levá-lo a uma certa inércia, que pode se tornar um vício. Por isso a preguiça. A sensualidade, a complacência, a satisfação, estou satisfeito, não preciso mudar, e assim por diante. E o santo, que ele compartilha desse temperamento, é Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino
Era conhecido, essa história é muito interessante, né? Santo Tomás de Aquino era conhecido como boi mudo. Imagino que alguns de vocês imaginem o porquê, né? Boi, justamente porque ele era um pouquinho forte, né? Como a gente diz eufemisticamente. Ele era um pouco fortinho. Parecia um boi, de tão fortinho. E ao mesmo tempo ele era um boi mudo, ou seja, ele era muito silencioso. Ele era conhecido pelo silêncio dele. Então é muito interessante, né? Que conta-se uma história de Santo Tomás de Aquino, que ele um dia estava no mosteiro, na verdade, acredito que na Universidade de Paris, e aí tinha um noviço lá, né, que ele estava estudando teologia e ele era um noviço um pouco arrogante, assim, sabe? Ele queria mostrar que ele sabia, um pouco vaidoso. E queria mostrar como ele sabia e tudo mais. E uma vez ele encontrou Santo Tomás de Aquino no corredor da faculdade, né, da Universidade de Paris, e começou a explicar Aristóteles para Santo Tomás. E Santo Tomás ouvindo lá, todo quieto, ouvindo. Né? E Santo Tomás já sabia tudo de Aristóteles, né? Foi um dos maiores difusores de Aristóteles no medievo. E Santo Tomás já sabia tudo praticamente, já tinha comentado livro de Aristóteles e tudo mais, era um mestre em Aristóteles. Ele ouviu calado, né? Depois que o noviço saiu, ele falou: Não, eu estava ensinando lá para aquele frade. Mas você sabia que aquele frade é Tomás de Aquino? E não sabia, né? Mas Santo Tomás permaneceu quieto, permaneceu sereno, silencioso. Então, essas são algumas das características, né, do fleumático, essa pacificidade, essa igualdade de ânimo, essa equanimidade de ânimo que permanece constante. Então, entendidos, amigos, quais são as características fundamentais de cada temperamento, sobretudo seus dons espirituais e suas fraquezas, a gente pode passar para a parte fundamental da formação, que vai durar uns 20 minutos, né? A gente percebe que a introdução às vezes é sempre mais importante, mas que é a relação das virtudes com os temperamentos. Ou seja, nós sabemos que toda pessoa humana, ela é chamada a buscar as virtudes cardeais e as virtudes teologais. Tudo bem? Quando a gente vai entender o que são as virtudes, existem várias abordagens possíveis, né? Por exemplo, Santo Tomás de Aquino e Aristóteles eles tratavam a virtude como mediania. A virtude é uma mediania entre dois opostos. Mas existe uma abordagem que eu gosto bastante, que é a abordagem de Santo Agostinho. Qual é a definição que Santo Agostinho ele dá à virtude? A virtude é a ordem do amor. A virtude é a ordem do amor. Então, de alguma maneira, toda virtude ela pode ser definida como uma orientação fundamental do nosso amor. Cada virtude, novamente, ela pode ser definida como uma orientação fundamental do nosso amor. Santo Agostinho explica da seguinte maneira: a prudência, a fortaleza primeiro, a fortaleza, ela seria o amor que tudo suporta em vista do amado. Ou seja, se é forte, se suporta as contrariedades externas, justamente em vista daquilo que se ama. A temperança é o amor que se ordena e custodia a si mesmo para entregar-se ao amado. Então, toda virtude é explicada sob a perspectiva do amor. A temperança, de alguma maneira, ela ordena, sobretudo, os apetites, por exemplo, os apetites da comida, os apetites que são ligados, por exemplo, que podem ser ordenados por vício da gula, tudo bem? Então, é oposto ao vício da gula, mas também é oposto ao vício da luxúria, ou seja, que é o vício contrário à castidade. Então, a temperança, ela, de alguma maneira, ordena e custodia o tesouro que se tem para entregar-se ao amado. Depois, a justiça é o amor que quer dar ao que ama aquilo que lhe pertence. A justiça era dar ao outro o que é devido,
Nessa perspectiva, a justiça é o amor que quer dar ao que ama o que lhe é devido. Pertence à essência cedilha. Tudo bem? E por fim, a prudência, que é o amor que considera os melhores meios, e os mais aptos, em vista da união com o que se ama. Então, tudo ele pode ser visto como uma ordem do amor. Como nós somos pessoas humanas, como nós, de alguma maneira, o nosso movimento fundamental, o primeiro movimento da vontade, inclusive, é o amor, de alguma maneira, a nossa vida moral, ela depende da ordem do amor. Se nós queremos ser virtuosos, nós precisamos ordenar nossos amores, ordenar o nosso amor. Não é? Então, esse é o ponto fundamental. Cada uma dessas virtudes cardeais, embora todos precisem ter todas, em razão das fraquezas espirituais, dos dons espirituais, aos quais estão propensos cada temperamento, nós podemos atribuir cada uma das virtudes a um temperamento. Por exemplo, vamos começar com o colérico. O colérico, a virtude a qual nós podemos associar a ele como uma virtude que pode, de alguma maneira, corrigir e aparar as suas dificuldades fundamentais, as suas fraquezas espirituais e otimizar os seus dons espirituais, é a prudência. Por quê? Justamente por essa tendência mais seca e expansiva, o colérico ele tem a tendência à inconsideração. Quando nós pensamos em realizar uma ação, nós temos dois passos geralmente, não é? Nós temos o passo que nós chamamos de fase cognoscitiva, ou seja, que é a fase do conhecimento, é a fase em que eu vou pensar, em que eu vou refletir, tudo bem? E deliberar. E a fase volitiva. Tudo bem? Essas são as fases da nossa ação. Então, eu penso e depois ajo. O colérico, ele tem um problema, a dificuldade dele reside na fase cognoscitiva. Por quê? Na fase cognitiva, nós temos pelo menos dois atos que nós fazemos. Nós temos o ato da reflexão e o ato do juízo. Ou seja, primeiro nós refletimos sobre uma determinada situação, tudo bem? E depois nós realizamos um juízo em relação a essa situação. Nós consideramos se essa situação ela é boa ou ruim, se essa ação a qual eu estou pensando é boa ou ruim, e assim por diante. O colérico ele pode errar em dois momentos. Ele pode errar ou na reflexão, pela precipitação, ou seja, ele pode preterir a reflexão e assim ser precipitado naquilo que ele faz, ou ele pode, na fase do juízo, ou seja, na fase de julgar se algo é bom ou ruim, ele pode ser inconsiderador. Ele pode não considerar, não chegar a um juízo certo antes de agir. Ambos são formas de agir, são planos de ação que são contrários à prudência. O próprio da prudência é refletir, julgar e agir conforme o juízo. Ou seja, se eu julguei mal, é não realizar. Se eu julguei que é um bem, é realizar. O colérico ele pode falhar nessas duas situações, seja porque ele não reflete o suficiente, seja porque ele, de alguma maneira, não julga as questões. Ele simplesmente quer agir sem ter um juízo estável, um juízo bem fundamentado. Esse pode ser o grande problema dele, não é? E é por isso que a prudência, à medida em que ela vai, de alguma maneira, favorecer e, de alguma maneira, exercitar a reflexão e a consideração, ela pode ajudar o colérico, de alguma maneira, a tanto vencer as suas fraquezas espirituais, mas também otimizar a sua ação. Ele tende à ação, ele tende, de alguma maneira, a um ímpeto. Quão mais forte não será esse ímpeto se for um ímpeto considerado, refletido? É por isso que os coléricos eles podem ser grandes santos, eles podem ser grandes líderes, eles podem ser grandes homens, nesse sentido, porque se eles realmente considerarem o seu fim, considerarem os meios mais aptos para alcançar esse fim e seguirem aquilo com fidelidade, eles vão alcançar seu objetivo. Eles podem, é muito fácil,
são muito propensos a alcançar esses objetivos. Porque o motor, ele já tem. O padre Paulo Ricardo usava essa analogia, né? O motor da Ferrari ele já tem. Agora, se eles souberem qual é a chegada e quais são os meios e os caminhos que ele pode tomar melhor para a chegada, ele consegue chegar em primeiro lugar, não é? Ele pode ser um santo de altar, mas para isso ele precisa considerar qual é o meio, qual é o fim, o que só se faz pela consideração, pela reflexão, o que só se exercita pela prudência. É por isso que a prudência, ela seria a virtude fundamental do colérico. Uma coisa interessante, né? Enquanto o colérico ele tende a falhar na fase cognoscitiva, ou seja, na fase do conhecimento, de reflexão e de juízo, o melancólico é o contrário. O melancólico ele tende a ser muito bom na fase cognoscitiva, só que ele tende a ser uma lástima na fase volitiva, que é a fase que manifesta-se na decisão. O melancólico, justamente por refletir muito, por julgar muito, ele acaba nunca decidindo, ou tendendo a demorar muito na sua decisão. E é por isso que, se o colérico ele tem o vício, por assim dizer, tem uma tendência a ter os defeitos da fase cognoscitiva, da virtude da prudência, ou seja, da reflexão e do juízo, o melancólico ele tende a ter o defeito da fase volitiva, ou seja, da decisão, da ação. Mas essa é uma coisa que nós vamos ver mais à frente. Em segundo lugar, o sanguíneo e a temperança. O sanguíneo, justamente por ele ter essa tendência mais difusa, essa expansividade mais difusa, ele pode tender a, de alguma maneira, ser um amante da alegria tola. Ele pode tender a ser um amante, de alguma maneira, das coisas que são mais, por assim dizer, por novidades, por prazeres, e assim por diante. E se a temperança é o amor que ordena-se e custodia a si mesmo para entregar ao amado, como nós já tivemos a oportunidade de ver, o sanguíneo que tem essa tendência a uma difusividade maior, a temperança vai ajudar. Vejam, se o sanguíneo tem essa tendência a difusividade maior, a temperança ela vai como que fornecer um filtro, pela qual os seus amores podem se ordenar ao nosso fim último. Podem se ordenar ao fim último que é Deus, e assim, em Deus, saber amar as coisas dando a elas o seu devido valor. Mas é só a temperança que consegue dar esse filtro. Enquanto ele tem essa tendência mais difusiva dos seus afetos, da sua ação, ele não vai conseguir, de alguma maneira, manter os olhos fixos naquilo que é o mais importante, né? Nem perceber o que é mais importante, nem manter os olhos fixos naquilo que é mais importante. Só vai conseguir fazer isso se o amor dele, costuma ser difuso, ele for ordenado em vista do fim último, tudo bem? E por causa do fim último, também aquilo que é bom, é justo, é verdadeiro, é belo, e assim por diante, tudo bem? Vai saber dar o devido valor a cada coisa, inclusive o devido valor ao prazer, o devido valor à alegria, e assim por diante, tudo bem? O fleumático, qual seria a virtude? Então, o sanguíneo, ele seria a virtude da temperança. Temperança que modera a expansão difusiva do sanguíneo. E o fleumático, por sua vez? O fleumático, ele tem a característica de contração e de umidade. De alguma maneira, ele tem essa capacidade de adaptabilidade, de alguma maneira, tranquilidade, e, portanto, também pode ter do lado negativo uma certa inércia. Então, o fleumático ele vai ser corrigido pela justiça. Esse é um pouco mais estranho, né? O que a justiça tem a ver com o fleumático? A justiça não é o amor que quer dar ao que ama aquilo que lhe pertence, não quer dar o que é devido ao amado. A questão é que o fleumático, às vezes, por preguiça, não faz. Às vezes as coisas são tão tranquilas a ele que, de alguma maneira, coisas muito importantes acontecem e ele, de alguma maneira, não se afeta, não percebe. Não tem olhos muito abertos para ver, talvez pelas fraquezas espirituais que ele pode ser propenso a ter. Então, ele, por exemplo, vê um pecador se convertendo, que é um evento, Santo Tomás de Aquino ele fala que a conversão e a justificação do pecador é um evento mais maravilhoso, mais grandioso do que a criação do céu e da terra. Então ele vê isso, pensa isso e permanece o mesmo.
de alguma maneira. As coisas não o movem, ele permanece numa inércia. Ele vê uma virtude a ser alcançada, a beleza e a grandeza de uma virtude, mas ele permanece inerte. Ele vê um vício cuja feiura o obrigaria qualquer um a horrorizar-se e fugir, e ele não se mexe de alguma maneira. E se a justiça dar a cada coisa o que é devido, também é reagir a cada coisa da forma como é devida, de alguma maneira. Então, diante da grandeza de uma virtude, reverenciar, curvar a cabeça e buscar, mover-se, sair do sofá para poder buscá-la. Diante de um vício que nós devemos fugir e evitar, é também a fuga que exige nossa ação, uma ação corajosa, e assim por diante. Então, de alguma maneira, é dar a cada um o que lhe é devido e dar a cada coisa a sua importância devida. Não permanecer inerte e equânime em todas elas, mas saber que existem coisas que nos exigem mais, existem coisas que nos exigem menos, mas a cada coisa dar a resposta devida. Então, a justiça, ela é a virtude cardeal que vai servir ao fleumático, né, para tanto elidir e corrigir os seus vícios ou más tendências, mas também favorecer as suas virtudes. E por fim, o melancólico. Melancólico, a virtude que sobra é a fortaleza. Esse é bem mais fácil. Melancólico, justamente por essa tendência a tomar com muita força as impressões gravarem-se muito profundamente, ele pode tender a uma certa fraqueza espiritual, a uma certa molice. Ou seja, as coisas afetam ele tão profundamente que tanto as coisas pequenas como as grandes o afetam muito. Pequeninas coisas, coisas muito pequeninas, o afetam de tal maneira que ele se torna mole. O afetam tanto que ele se torna mole, ele se torna fraco. Ele de alguma maneira cede muito ao que as impressões fazem nele. E assim não consegue reagir contrariamente a essas impressões. Então esse pode ser um defeito muito próprio do melancólico. E a fortaleza vai ajudá-lo sobretudo a isso, né? A fortaleza, qual é a definição que Santo Agostinho ele dá? A fortaleza é o amor que tudo suporta em vista do amado. O melancólico que pensa que tem a tendência a ver tudo grave, tudo muito pesado, tudo muito triste, ele de alguma maneira, a fortaleza ajudará-lo a de alguma maneira a suportar e a vencer, de alguma maneira, estar disposto a lutar contra as más inclinações que o afastam do seu amado, daquilo que ele ama. O melancólico, ele de alguma maneira, a fortaleza, o exercício da fortaleza, o ajudará a não ser derrubado pelas situações externas, pelas impressões, pela tristeza. Então, a fortaleza, ela seria a virtude que ajudaria o melancólico a otimizar as suas características fundamentais. Tudo bem? Então, essas são algumas quatro virtudes cardeais que, orientando os nossos amores fundamentais, eles também conseguem, de alguma maneira, corrigir nossas tendências, que não são boas, e favorecer as tendências que são boas. Mas, como a vida natural não basta, as virtudes cardeais também não bastam. É preciso que nós também estejamos abertos às virtudes teologais, não é? Então, a caridade, em última análise, nada disso importa, nada importa a prudência, nada importa a fortaleza, nada importa a justiça, nada importa a temperança se não houver caridade, se não for por amor. O Sr. José Maria Escrivá falava, né? Sem caridade, a tua esmola, ela se torna humanitarismo, alguma coisa, como é que fala? Filantropia. Sem caridade, a tua continência se torna bobice. Então, todas essas virtudes, elas têm valor à medida em que elas têm a sua coroa, a sua rainha, que é a caridade. E na vida espiritual, esse é o que maximamente importa. Tudo bem? Ela é quem vai dar vida às outras virtudes, e da qual as outras dependem enquanto para viver, né? Para ter uma vida espiritual intensa, fecunda. Então, essas são algumas coisas que me pareciam mais essenciais a se tratar sobre temperamentos. E a gente pode tomar algumas conclusões, retomando tudo que nós já vimos, não é? Então, nós vimos que o temperamento é um estudo que é limitado, mas que ele nos ajuda a compreendermos a nós mesmos, ao próximo, e como nós podemos orientar-nos melhor a Deus. E à medida em que essa formação ela permitiu vocês
a compreender um pouco melhor isso, compreender melhor as tendências de vocês, e até mesmo dar meios mais concretos, como no caso das virtudes, para vencer as más tendências, eu acho que valeu a pena, né? Eu acho que foi uma formação que aproveitou e não saiu sem frutos. Então, esses são alguns pontos. Qualquer dúvida a gente pode esclarecer agora. Mas muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela persistência numa sexta-feira à noite. Espero que tenha sido proveitosa a todos vocês.